Ederson pode render milhões aos cofres corintianos, rescisão com Avelar deve prejudicar o Corinthians, Timão negociando com Thiago Galhardo e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, após a folga do final de semana, os jogadores corintianos voltaram ontem ao CT Joaquim Grava para darem início à preparação de olho no saco de pancadas do campeonato, a famosa Chapecoense, cuja obrigação do Corinthians é vencer e levar os 3 pontos para casa na quinta-feira. Pois bem, na manhã de segunda-feira, o técnico Silvinho contou com algumas novidades para o seu treino, como por exemplo o goleiro Kaique França recuperado de uma cirurgia e mais 5 jogadores do Sub-23, os zagueiros John Lessa, Igor Moraes e Léo Paraíso, o meia Duqueiroz e o atacante Reifit, enquanto na manhã de hoje o comandante viu o meia atacante Gustavo Mantuan dar boas novas sobre a sua recuperação. No caso, o atleta está parado desde o dia 29 de outubro, quando foi disputar um amistoso pela seleção de base e voltou de lá com uma grave lesão no joelho, e detalhe, pela terceira vez em sua carreira, para vocês verem a gravidade da situação, né, fiel? E bem, o jogador já até vinha fazendo trabalhos físicos há 3 semanas e agora faz metade treino com o grupo e metade com os preparadores, visando aí uma volta em no mínimo 2 semanas caso dê tudo certo, podendo reestrear pelo Timão ainda em julho, certo, rapaziada? Bom, para essa partida o Silvinho já sabe que não vai contar com o Rony, suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas ganhará de volta o volante Gabriel, poupado no último jogo por cansaço e que agora está de volta ao time, formando inclusive a seguinte provável escalação, com Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton, Gabriel, Cantígio e Luan ou Vitinho, Matheus Vital, o Arauz, Mosquito e Jô, certo? Bom, menos empate e mais vitória, hein, Silvinho? Vivendo uma ótima fase no Fortaleza, o volante Ederson pode render uma boa grana ao Timão no ano que vem. Pelo menos isso é o que a diretoria espera. E segundo o Globoesporte.com, o jogador de 21 anos emprestado até o final de dezembro tem tudo para não ficar no Fortaleza e nem no Corinthians, já que a ideia da diretoria seria de aproveitar essa boa fase que ele está vivendo para tentar fazer dinheiro no exterior, já que ele é jovem e vem se destacando bastante por lá, acumulando 27 partidas, sendo 24 delas como titular e marcando 2 gols. Além disso, cabe ressaltar que o Timão não fixou um valor de compra no contrato que poderia ser utilizado após o empréstimo. Portanto, uma venda ao próprio Fortaleza, que eu sei que é o desejo de todo tricolor cearense, nesse momento está descartada. Pois é, mas aí muita gente pode até dizer que não vale tanto a pena vender ele agora, porque cairia como uma luva por aqui. E de fato, se não achassem uma proposta boa, eu acho que ele seria titular absoluto nesse time. Porém, se a gente levar em conta que esse bom momento dele não é só porque ele está realmente jogando bem, e sim também o coletivo que está bom, o treinador de lá, o ambiente, a pressão que é bem menor, tudo isso influencia no futebol dele, e não é porque ele está arrebentando por lá que aqui ele faria do mesmo jeito ou até melhor. Pode até fazer, é óbvio, mas é claro que tudo isso influencia e muito no futebol do cara. Então tem que ver tudo isso direitinho, porque ele tem contrato até 2025 e muito chão pela frente. E aí, fiel, o que vocês fariam com ele? Após ser acusado de racismo, o zagueiro Danilo Avelar acabou cedendo à pressão da torcida e decidiu que não vai mais atuar pelo Timão. No entanto, a diretoria alvinegra ainda não conseguiu pensar em uma forma de fazer isso do melhor jeito para os dois lados. E bem, segundo o Globoesporte.com, o jogador continua frequentando o CT para se recuperar de uma lesão no joelho, e assim que ele tiver alta, será dispensado imediatamente, esperando apenas uma rescisão oficial por parte do Timão. Lembrando que o zagueiro possui contrato com o clube até o final do ano que vem, que somando os meses de 2022 com o restante do ano, dariam mais ou menos 17 meses de salários que ele teria de receber. Pois é, e a expectativa é que a diretoria arque com pelo menos parte disso para uma rescisão amigável acontecer, já que o Corinthians não tem muita segurança para aplicar uma demissão por justa causa. E sabendo disso, o Timão deve pensar em duas alternativas para não sair tão prejudicado
prejudicado nessa história. A primeira delas seria tentar um empréstimo ou esperar alguma proposta aparecer, coisa que aliás o Avelar já disse ter recebido, ou apenas uma saída direta para outra equipe com apenas uma compensação financeira. Detalhe que no mês passado o Corinthians deveria ter depositado 4,4 milhões ao Torino da Itália, referente à última parcela de compra do jogador. Então deu pra ver aí que a besteira do Avelar vai prejudicar mais o Timão do que ele próprio. Afinal, daqui 2 anos ele já deve estar jogando em qualquer equipe do Brasil normalmente, enquanto o nosso Timão vai continuar sofrendo com isso por bastante tempo. Considerado a melhor contratação do ano passado, o lateral esquerdo Fábio Santos, de 35 anos, vive uma situação delicada no Timão, já que, segundo o Globoesporte.com, o vínculo do jogador é válido até o final desse ano. E como o Corinthians até agora não sentou à mesa para discutir uma renovação de contrato, no começo desse mês ele já iniciou o período final de 6 meses, onde pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, o que certamente preocupa a grande parte da torcida e principalmente aqueles que não tem muita segurança com o Piton, mas considerando a identificação e a importância que ele vem ganhando nos últimos jogos, com certeza isso não será um problema e ele deve renovar logo logo. Uma pena que o mesmo não pode ser dito para o goleiro Kaique França, que também vive a mesma situação, porém a posição dele é a mais concorrida no elenco e com certeza o Corinthians não fará esforço nenhum para tentar a renovação. Primeiro que já tem o Cássio, que é titular absoluto e só sai quando tá machucado ou suspenso. Segundo que tem o Matheus Donelli, luva de ouro da Copa do Mundo Sub-17 e reserva imediato. E terceiro que tem o Guilherme Pezão, mais um concorrente aí e que volta e meia aparece na lista de relacionados e deve ser a terceira opção do time. Então, se ele não for emprestado agora, provavelmente vai ficar apenas treinando até o contrato acabar. Bom, pra mim ele não faz muita falta, mas o Fábio Santos eu quero que renove logo, porque mesmo acreditando que ele não vai assinar um pré-contrato com ninguém, é sempre bom garantir, né, fiel? Mais um aninho ali e tá tudo certo. É, fiel, parece que a sondagem em cima do atacante Thiago Galhardo, citado no último vídeo, se transformou em uma verdadeira negociação. Tudo isso segundo o jornalista Jorge Nicola, que no Yahoo Sports disse que o Timão já abriu negociações com o Inter para fechar com ele, porém a ideia inicial seria trazê-lo por um empréstimo de pelo menos meia temporada. O problema foi que a diretoria do Inter não aceitou e uma pessoa importante lá dentro falou o seguinte: seja sincero, você emprestaria um artilheiro do seu elenco? Falou isso para um jornalista local. Bom, continuando a informação do Nicola, segundo ele, o Colorado deu duas opções para o Timão levar o jogador: ou a gente paga 15 milhões, ou a gente dá o Cantillo e mais alguém em troca. Só abrindo um parênteses aqui, fiel, o Cantillo já participou de 7 partidas pelo Corinthians nesse brasileiro e, portanto, não pode atuar em outra equipe nessa edição. Ou seja, já dá pra desconfiar um pouquinho de tudo isso, né? Bom, voltem com o vídeo. Simples assim. Pois é, duas opções pesadas que a diretoria ouviu e acabou recusando. Recusou a pagar 15 milhões e recusou a dar o Cantillo e mais um. Coisa que sinceramente é de elogiar, porque tudo bem, o Galhardo viveu uma ótima fase no ano passado, jogou muito no Ceará também, mas só foi aparecer pro futebol agora, com 31 anos. Jogou muito umas 2 temporadas e agora já voltou ao que sempre foi. E sendo bem sincero, fiel, eu até acho que ele seria um bom reforço por aqui, daria uma briga interessante, mas eu não sei se seria da hora esperar 6 meses por um reforço e ele ser o Galhardo. Caso fosse só um empréstimo, tudo bem, dava pra fazer uma troca com Bruno Mendes, 6 meses pra cada um e tá tudo certo, só que pagar esse valor absurdo aí pra mim seria um risco muito grande. E vocês, fiel, o que achariam de Thiago Galhardo no Timão? Gostariam ou nem? Comentem aí. Por hoje é só, fiel, mas fiquem ligados, amanhã estaremos aqui novamente trazendo mais informações do nosso Timão diretamente para vocês que estão ligados aqui no canal. Então fiquem com Deus e até a próxima, vai Corinthians!